Fala galera, beleza? Titio César na área de novo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é a linguagem literária e não literária. Esse assunto é muito importante que você domine porque costuma cair em exames, costuma cair no Enem, costuma cair em vestibulares aí, vestibulins. Então é muito importante você dominar essa situação. Bora lá? Bom pessoal, antes de começarmos então, eu queria lembrar vocês que o canal tem playlists, tudo bem? E lá você vai encontrar bastante coisas, bastante matérias, né? Que serão utilizadas com certeza por você. Lá nós temos questionários, eu estou dividindo os assuntos por séries, tá? Então vai aparecer playlists de todas as situações, né? Com várias matérias, com vários assuntos interessantes. Então sempre dê uma olhada lá na playlist. E outra coisa, todas as nossas aulas terão exercícios para nós então praticarmos um pouco e avaliarmos como nós estamos desempenhando a nossa função aqui. Tudo bem? Beleza então? Vamos lá? Bom, então pessoal, no final da aula vocês deverão compreender a distinção entre linguagem literária e linguagem não literária. Vocês terão condições de analisar alguns dos mecanismos utilizados para a criação da linguagem literária. Beleza? Bom, então vamos falar sobre a linguagem literária. A linguagem literária, ela é caracterizada por sua plurissignificação, cuja base é a conotação. Ela é utilizada muitas vezes com um sentido diferente daquele que lhe é comum. Podemos citar como exemplos o conto, o poema, o romance, peças de teatro, novelas, crônicas. Tudo bem? Então, um texto literário, ele apresenta ficcionalidade. O que seria então ficcionalidade? É um conceito frequentemente utilizado na literatura, no cinema, na televisão e em outras formas de arte, onde histórias, personagens, cenários imaginários são criados. Tudo bem? Quando algo é descrito como ficcional, significa que foi inventado, criado ou imaginado e não tem uma correspondência direta com eventos, pessoas ou lugares reais. Bom, então agora vamos falar da função estética da linguagem literária, tá? Então, a função estética da linguagem literária refere-se à ênfase dada à forma, à beleza e à expressão artística na escrita. Então, a função estética, ela destaca-se pela valorização da linguagem como uma forma de arte em si mesma. Tudo bem? A linguagem literária utiliza recursos estilísticos como metáforas, metonímias, aliterações, ritmo, musicalidade e figuras de linguagem para criar efeitos estéticos, né? Para provocar sensações e despertar a imaginação, né, do leitor. Tudo bem? Na linguagem literária, nós também temos a plurissignificação. O que é isso? A plurissignificação da linguagem literária, ela refere-se à capacidade, então, da leitura de conter múltiplos significados e interpretações. Diferente de outros tipos de textos mais unívocos,
A literatura muitas vezes permite uma gama ampla de significados e camadas de sentido. Através de recursos como ambiguidade, simbolismo, metáforas, imagens evocativas, a linguagem literária pode ser rica em significados e abrir espaço para diferentes interpretações por parte dos leitores. Essa plurissignificação, então, ela permite que uma mesma obra seja apreciada e compreendida de diferentes maneiras, de acordo com a perspectiva e experiência de cada leitor. Beleza? Bom, nós temos agora um trechinho de um texto literário, onde nós podemos ver que é preciso interpretar. Então, todo texto literário precisa de uma interpretação. Tudo bem? Vamos dar uma olhada e vamos interpretar esse texto então. Amazônia, os rios que te envolvem, Amazônia, pulmão do mundo, majestosa nossa, sempre serás. Essa afirmação parece ser uma expressão de admiração e valorização da Amazônia, destacando sua importância e beleza. Beleza? Vamos ver. Então, por exemplo, Amazônia, os rios que te envolvem. Nesse caso, nós podemos interpretar que a Amazônia é conhecida por sua vasta rede de rios, né? Como o Rio Amazonas. Amazônia, os rios que te envolvem. O que nós podemos interpretar? Que a Amazônia é conhecida por sua vasta rede de rios, como o Rio Amazonas, que cercam e desempenham um papel fundamental em seu ecossistema. Então, essa frase pode sugerir uma conexão íntima entre a floresta e os rios, reconhecendo a importância, então, dos rios para a Amazônia, né? Amazônia, pulmão do mundo. O que nós podemos interpretar nisso? Essa frase é uma metáfora comum usada para descrever a Amazônia como uma fonte vital de oxigênio para o planeta. Porque a floresta amazônica é conhecida por sua rica biodiversidade e capacidade de absorver dióxido de carbono, né? Desempenhando um papel essencial, então, na regulação do clima global. Beleza? Majestosa nossa sempre serás. Que podemos interpretar? Que essa expressão enfatiza a grandiosidade e a importância duradoura, né, da Amazônia. O uso do termo majestosa, nesse caso, destaca a sua beleza e imponência, enquanto a frase nossa sempre serás pode refletir um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhados em relação à preservação da Amazônia. Tudo bem? Então, no geral, a interpretação da declaração sugere uma admiração pela Amazônia e um reconhecimento de seu valor como um ecossistema único e essencial para o equilíbrio ambiental do nosso planeta. Na linguagem literária, nós também temos a subjetividade. E o que é subjetividade? Né? A subjetividade de um texto literário é a expressão pessoal do autor, que permeia a narrativa e influencia a interpretação do leitor. Ela permite a criação de obras únicas, capazes de despertar emoções, questionar ideias pré-estabelecidas e oferecer diferentes perspectivas sobre a vida e o mundo. Beleza? Bom, agora eu tenho para vocês aqui um outro exemplo de texto literário,
O que eu quero que vocês entendam é que o texto literário, ele precisa ser interpretado. Tudo bem? Então, no texto literário tem o ponto de vista do autor. Você está vendo o que o autor você está conhecendo a mente do autor, o que o autor quer dizer com aquilo. Tudo bem? Então, o texto literário, ele tem essa ideia de subjetividade, porque muitas vezes podemos concordar com o autor e outras vezes não. Tranquilos? Vamos lá então, vamos fazer uma análise desta canção, né? O que o autor quis dizer com todas essas palavras. Já podeis da pátria filhos. Esse verso indica o quê? Que os filhos da pátria, ou seja, os brasileiros, agora têm permissão para celebrar e desfrutar da liberdade, tá? Nós temos também ver contente a mãe gentil. Refere-se o quê? A pátria, né? Personificada como uma mãe gentil que agora está feliz e satisfeita com a conquista da liberdade. Já raiou a liberdade. Então esse verso, ele simboliza o amanhecer da liberdade, né? Representa o momento em que a nação brasileira conquistou sua independência, deixando para trás o jugo colonial. No horizonte do Brasil, já essa expressão indica que a liberdade brilhou no horizonte do país, né? O Brasil alcançou sua independência e a vislumbra como uma perspectiva brilhante para o futuro. Brava gente brasileira. Essa expressão enaltece, né, a coragem e a bravura do povo brasileiro. É um chamado para que todos os brasileiros se unam, né, em prol da pátria. Longe vá temor servil, né? Nesse caso, nós temos aqui que significa que o medo servil, né? Ou seja, o temor de serem subjugados ou dominados por outros deve ser afastado. É um apelo, então, para que o povo brasileiro não se submeta, né, a nenhum tipo de opressão. Ou ficar a pátria livre. Nesse caso, se refere à escolha de lutar e permanecer como a pátria livre. É uma afirmação de que os brasileiros estão dispostos a defender a liberdade conquistada e a preservar a independência do país. Ou morrer pelo Brasil. Indica que os brasileiros estão prontos para dar suas vidas em defesa do Brasil. É um compromisso com a pátria, mesmo que isso signifique o sacrifício supremo. Tudo bem? Os grilhões que nos forjava. Os grilhões, então, são correntes que simbolizam a opressão e a submissão. Esse verso, né, no caso, indica que os brasileiros não serão mais aprisionados por esses grilhões, ou seja, não serão mais dominados. Beleza? Da perfídia astuto ardil. Refere-se aos planos, né, e artimanhas astutas dos opressores, que, no caso aí, eles tentam enganar e subjugar o povo brasileiro. Tá? Houve mão mais poderosa, significa que houve uma força ou uma mão mais poderosa que conseguiu superar os grilhões, as correntes, né? E as artimanhas dos opressores. Zombou deles o Brasil? Indica que o Brasil, como nação, desafiou e superou
essas tentativas de opressão. Então, o país resistiu e triunfou sobre seus inimigos, né? Demonstrando sua força e resiliência. Tudo bem? Então, esses versos do hino expressam o espírito de luta, coragem e determinação dos brasileiros na busca pela liberdade e na defesa da pátria. É um hino que inspira, né, o patriotismo e o sentimento de uma nação em prol do Brasil. Beleza? Bom, pessoal, já a linguagem não literária é um texto construído com uma linguagem informativa, explicativa, esclarecedora e que tenha alguma utilidade para o leitor. Logo, ele é produzido em um tom claro, objetivo, direto e que não possa gerar nenhuma dúvida quanto à sua interpretação. Conseguiram então entender a diferença da linguagem literária e da não literária? A linguagem literária precisa de interpretação, já a não literária não precisa, porque ela está bem explicada, está esclarecida. Tudo bem? Olha só, são exemplos de textos não literários, as notícias, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, os verbetes de dicionários e enciclopédias, as propagandas publicitárias, os textos científicos, as receitas culinárias, os manuais, todos eles são exemplos de textos não literários, porque deixa bem claro tudo aquilo que está sendo escrito. Tudo bem? Não sobra espaço para a interpretação, tá? E quais são as características do texto não literário? É informativo, explicativo, que possui clareza ao que está sendo escrito, não necessita ser interpretado, pois é um texto em linguagem direta, concisa, com um sentido real e claro. É uma linguagem impessoal na terceira pessoa. Os fatos e acontecimentos são reais. A linguagem denotativa tem uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem no sentido real, e ela tem objetividade, tá? Um exemplo de texto não literário. Receita de sanduíche de Tucumã, tá? O X cabuquinho. Olha só, nós temos os ingredientes, que é pão francês do tipo brotinho, raspas de Tucumã, queijo coalho ou de sua preferência, margarina, 2 bananas prata. Modo de preparo: corte as bananas em fatias e passe elas na frigideira com um pouco de margarina. Em seguida, passe manteiga no pão, coloque o queijo, as raspas de Tucumã e as bananas fritas. Coloque em uma sanduicheira e espere o queijo derreter. Beleza? Tenta aí então, depois escreve aqui nos comentários se você fez e se achou gostoso, tá bom? Vamos lá então, mais exemplo de texto não literário, tá? Dicionário Weber aqui. Amazona, guerreiras lendárias, que na antiguidade teriam vivido às margens do Mar Negro. Tudo bem? Não tem como interpretar nada aqui. Aqui é o que está escrito e ponto, tá bom? Então, por isso a gente chama de texto não literário. Guerreiro, né? É um adjetivo relativo à guerra. 2, figurado, né? O sentido que tem inclinação para a guerra. Belicoso, combativo. Tudo bem?
Então não tem margem para interpretação também. Último exemplo aqui, então, pessoal, selva, né? É um substantivo feminino, lugar naturalmente arborizado, floresta, bosque, mato. Beleza? Então não tem espaço para imaginação, para interpretação. É o que é. Selva é isso aí. Isso é, então, um bom exemplo de texto não literário. Beleza? Por hoje é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se não, volta o vídeo lá, veja algumas outras vezes que vai ficar tudo claro. Tudo bem? Se preparem porque nós vamos fazer então um teste para ver se realmente vocês entenderam. E espero que vocês realmente tenham entendido direitinho. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Tudo bem? E a gente se vê então na próxima aula, beleza? Tchau, pessoal!